Bom dia a todos, amados irmãos e irmãs. Neste sábado, que a Igreja sempre nos convida a recordar da Virgem Maria, em seu colo e em seus braços que nós queremos mergulhar para escutarmos a palavra do Senhor e termos ela como aquela que nos ajuda a reconhecer no profundo de nossas almas e de nossas consciências a voz do Senhor. Invoquemos o Espírito Santo, invoquemos aquele que é chamado o esposo da Santíssima Virgem Maria. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. O Evangelho, tinha esquecido de dizer, é do capítulo 13 de Lucas, versículos 1 a 9. Sequência do Evangelho de ontem, né, como de costume, sem nenhum salto. Né? Então, terminamos o capítulo 12 e começamos o 13, versículos 1 a 9. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vieram algumas pessoas trazendo notícias a Jesus a respeito dos galileus que Pilatos tinha matado, misturando seu sangue com o dos sacrifícios que ofereciam. Jesus lhes respondeu: Vós pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus, por terem sofrido tal coisa? Eu vos digo que não. Mas se vós não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E aqueles 18 que morreram quando a torre de Siloé caiu sobre eles, pensais que eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Eu vos digo que não. Mas se vós não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E Jesus contou esta parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada em sua vinha. Foi até lá procurar figos e não encontrou. Então disse ao vinhateiro: Já faz 3 anos que venho procurando figos nesta figueira e nada encontro. Corta, porque está ela inutilizando a terra? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixe a figueira ainda este ano. Vou cavar em volta dela e colocar adubo. Pode ser que venha dar fruto. Se não der, então tu a cortarás. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito amados irmãos e irmãs, na sequência daquilo que ouvíamos no dia de ontem, esta conversa de Jesus também nos coloca, sobre essas notícias que chegavam, também nos coloca diante da necessidade desse discernimento. Por quê? Porque pode acontecer que muitas vezes nós caiamos na tentação de fazer interpretações fatalistas ou que acabem generalizando, quase que justamente trazendo para nós o juízo sobre as coisas. Vejam, e aqui pode parecer contraditório. No Evangelho de ontem, Jesus dizia: julgai por vós mesmos, e agora a gente não pode julgar. Então vamos entender. Nosso Senhor convidava a julgarmos por nós mesmos os sinais dos tempos, porque eles falam por si. Então, falando por si, mas não falando tudo, porque justamente precisam ser acolhidos na abertura do coração e na retidão do coração daquele que busca, daquele que é sincero. Então, eles vão justamente levando a pessoa ao conhecimento da verdade e, portanto, ao reconhecimento do Cristo. E como é bonito, nós vemos as pessoas ao longo do tempo fazendo a leitura da providência de Deus nas suas vidas. E justamente porque foram fazendo
a leitura dos sinais dos tempos. Dos tempos, que tempos? As etapas da salvação na sua vida. Como e quando Deus chegou, de que forma o conquistou, de que forma o converteu, de que forma o fez compreender que o caminho e a estrada por onde estava não era justo, não era correto. Então, isso aqui nós falávamos no dia de ontem. No dia de hoje, o juízo que não nos toca fazer é justamente aquele sobre as pessoas. Ou seja, que aquelas pessoas é porque eram muito pecadores, então foi um castigo. Esse tipo de interpretação fatalista não nos toca fazer. Justamente por quê? Porque, em primeiro lugar, nós não temos a intenção divina que se manifesta e se faz presente nos acontecimentos todos e da qual não escapa nada. Não é nossa, é divina, né? E por um lado isso, e por outro lado, o nosso Senhor quer nos ensinar que justamente nesse tipo de ocasião, quando, ou seja, perdemos alguém, acontece algum desastre, alguma desgraça com uma ou com várias pessoas, o que nosso Senhor está dizendo? Que independente da outra pessoa, para ti, para mim, isso precisa ser um convite à conversão. É esse o ponto. A mensagem que nosso Senhor me convida a colher em cada acontecimento, adversidade que eu possa encontrar nessa vida, é a da necessidade da conversão, que não pode ser protelada. Então, vejam, isso é muito importante. E olhem só, ao mesmo tempo que a minha decisão e a minha busca contínua de caminhar numa vida de conversão não pode ser deixada para depois, não pode ser protelada e assim por diante. Por outro lado, nós vemos nesse mesmo evangelho que há alguém que tenta de todas as maneiras fazer com que nós tenhamos mais e melhores ocasiões para a conversão. Da nossa parte, a lógica é a da pressa, a de não perder a ocasião. Porque vejam, se hoje eu mudo de vida, é um tempo a mais para mergulhar na graça. É um tempo a mais para expiar os meus pecados. É um tempo a mais e mais precioso para experimentar e conhecer o amor de nosso Senhor. Então, para mim, é urgência. Da parte do Senhor, é aquilo que nós chamamos de longanimidade. Nosso Senhor é como esse vinhateiro que diz para o patrão, espera mais um pouco, dá mais uma chance. Então, assim, nosso Senhor, ele vai interpelando, vejam só, a Deus como nosso intercessor, como nosso mediador, né, com a sua paixão, para que justamente os efeitos dela provoquem, causem em nós a conversão. E vai interpelando a nós dizendo, aqui tu tens tudo. Vou cavar, vou abrir em volta, colocar adubo e assim por diante. Né? Então, vejam só, o sacrifício de Cristo, por um lado, interpela a Deus a misericórdia para conosco. Tempo que a gente não pode perder. Por outro lado, justamente nos diz que esse tempo é precioso e ele um dia vai terminar. Nós não sabemos quando. Então, coloquemos-nos diante disso, reconhecendo que nosso Senhor leva muito a sério esse chamado à conversão e quer que nós abracemos realmente de todo o coração. Peçamos a nosso Senhor que nos dê a graça de renovar no nosso coração esse amor para com Ele, que nos faça justamente então, como nos mostra a parábola da figueira, entender que uma vida de conversão, uma vida de amor a nosso Senhor, ela precisa dar frutos. Então, os frutos vão mostrar o quanto estamos empenhados na conversão e o quanto ela está acontecendo dentro de nós. Se eu mudei de vida, né? Pensemos nas figuras propriamente evangélicas, né? Pedro foi alcançado pelo Senhor. Na pesca milagrosa ficou até escandalizado com tudo o que aconteceu. O que fez? Chamado por nosso Senhor, largou tudo. Os outros que estavam com ele, a mesma coisa. Né? Zaqueu era cobrador de impostos e tudo mais, largou tudo. Né? Começou, então, em primeiro lugar, a ajudar as pessoas que antes, quem sabe, poderia ter defraudado. E assim por diante. Né? Tantas pessoas, ao longo da história da igreja, que
chamados por Nosso Senhor, deram frutos na conversão. E é isso que nós precisamos entender. A conversão é isso que o Evangelho quer dizer. Conversão é dar frutos da vida nova que se abraçou quando se abandonou a vida antiga, a vida velha. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Vamos, como todo sábado, dar uma passada nos nossos avisos para recordarmos as coisas importantes que temos em vista e para caminharmos, então, em comunhão também nessas ações e atividades da nossa paróquia. Nós estamos ainda, então, nas terças-feiras, fazendo o Seminário de Vida do Espírito, promovido pela Renovação Carismática daqui da paróquia e de Canela. Será o quarto encontro, a quarta pregação, agora então nessa próxima terça-feira em Canela, a última foi aqui em Gramado, das 20 às 21h30, certo? Todas as terças-feiras até o dia 29 de novembro. No dia 28, nós teremos o nosso Café e Razão, às 19h30, com o tema Aborto Legal. Quando começa a vida? Teremos então, para nos ajudar a compreender essa realidade do aborto, a Ana e o Marlon de Rosa. Eles são, enfim, muito capacitados para nos ajudar a compreender essas realidades e para desvendar algumas falácias e mentiras que hoje, infelizmente, rondam escolas, mídias e assim por diante. Conversas, enfim, que muitas vezes as pessoas têm por aí sem ter justamente o conhecimento da verdade. A ideia, justamente, é que a verdade das coisas fale por si mesmo e por isso nós queremos estudar, compreender um pouco mais o assunto. É muito importante, pessoas, aqui digo, pais ou jovens que tenham já enfrentado esse tipo de argumento, de assunto nas escolas ou em outros ambientes, não fiquem com as suas ideias, porque infelizmente as nossas ideias muitas vezes estão infestadas de ideologias e a gente nem se dá conta, e às vezes vem um argumento bonitinho que nos faz parecer sensato até, ou justo determinada postura. Então é importante que nós conheçamos as coisas como elas de fato são, e os nossos aqui amigos queridos que vêm nos ajudar são muito capacitados mesmo. No dia 2 de novembro, então, dia de finados, nós temos os horários de missa, aqui na Matriz às 7, às 10h30 e às 18h30, na Tapera às 8, na Furnas 8h30, às 9 na Floresta e às 10 na linha nova, certo? Então vamos também veiculando isso nas nossas mídias sociais, lembrando que é um dia que a gente pode também oferecer indulgências pelos falecidos. Por fim, as inscrições da catequese, então nós já convidamos pais e responsáveis a que comecem a buscar aqui na secretaria, marcar horário, para que possamos conversar sobre o assunto e encaminhar as inscrições. Vamos agora então rezar pelos nossos irmãos aniversariantes, pelos que celebram também o aniversário de vida familiar, que todos sejam, por Nosso Senhor, abençoados e amparados maternalmente pela Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Sobre todos vós, vossas famílias e vossos lares, vosso cumprimento do preceito dominical que vos dá a experiência do Cristo ressuscitado, desça e permaneça pela intercessão da Virgem e de São José, de São Pedro, nosso padroeiro. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Como pedia na bênção final, que nós façamos esse esforço da vivência do preceito dominical, que é aquilo que nos faz mergulhar na experiência do amor do Cristo por nós, que morreu e ressuscitou. Tenham todos um abençoado final de semana.